Fala, torcedor do Palmeiras. Gente, aconteceu aí o que na verdade eu falei que não poderia acontecer, né? Antecipei aqui pra vocês essa semana, a gente discutiu bastante sobre a possibilidade do Danilo ser jogador do Botafogo. E é oficial, aconteceu. Eu vou trocar uma ideia com vocês aqui, gente, de verdade. Tem umas coisas que me deixam indignada no Palmeiras, cara. A gente vai trocar uma ideia. Queria pedir aqui encarecidamente que você pudesse deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. Belezinha? Tem a opção de hypar também. Comenta aí, passa pro lado e hype o vídeo pra ajudar, tá bom? Deixa eu aproveitar para indicar aqui no vídeo para vocês, gente, a Mais Ágil, empresa aí que ajuda você a antecipar o seu FGTS. Então, você aí que está apertado, você que tem direito ao FGTS, quer antecipar em até 10 anos, vocês conseguem antecipar seu FGTS com a Mais Ágil, tá? Falando que vocês viram aqui no canal uma palestrina, inclusive, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas e você concorre todo mês a uma camisa oficial do seu clube do coração, tá? Então, vou deixar o contato da Mais Ágil passando aqui na tela e também aqui embaixo com o link direto pro WhatsApp deles. Belezinha? Bora lá então, né, gente? Sem mais delongas, o Danilo foi anunciado como jogador do Botafogo, tá? E se não bastava o anúncio, ainda teve indireta do Botafogo pro Palmeiras. Eu vou contar aí qual foi essa indireta, mas deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre isso. Acho que foi na segunda-feira, domingo, semana passada, já nem lembro a data. Eu trouxe a informação para vocês que o Botafogo tinha interesse de contratar o Danilo. Só que o Danilo estava dando prioridade ao Palmeiras, ou seja, o Danilo tinha vontade de retornar ao Brasil, mas para jogar no Palmeiras, já que é um clube que ele tem identidade, tem a história, né? Enfim. Até gerou uma discussão aqui, porque eu falei que eu traria o Danilo para ontem, tá? Mesmo sabendo do valor do jogador ali, né? Enfim, não sei quantos que o Botafogo pagou por ele, mas estavam falando de cerca de 25 milhões de euros, enfim, não sei exatamente o valor. Mas se fosse o Palmeiras, será que não tinha uma conversa ali? Será que não tinha uma negociação, né, para que esse valor fosse um pouco mais baixo? Até porque, como eu falei, ele é cria do Palmeiras, tem uma identidade, já treinou com o Abel Ferreira, né? Então, tudo isso para ser levado em consideração e que o Palmeiras tivesse que pagar isso pelo Danilo, ou talvez um pouco menos, o Palmeiras deve vender o Richard Rios, gente, né? E o Palmeiras está vendendo aqui, está repondo aqui. É assim que funciona no futebol, cara. Futebol forte se faz com investimento. Ou será que é muito lindo, inclusive, dizer: ah, mas o Palmeiras é um clube que tem uma saúde financeira muito boa. Ah, o Palmeiras se autossustenta. Ah, o Palmeiras, né? O Palmeiras paga os seus jogadores, o salário dos seus jogadores em dia. Isso é muito legal, principalmente quando a gente usa isso para zoar o nosso rival. Só que, deixa eu explicar uma coisa: dinheiro não veste camisa, não veste calção e chuteira e entra dentro de campo, não. O que entra dentro de campo é o jogador. E o dinheiro paga o salário do jogador. O dinheiro compra o jogador. Então, se o Palmeiras sabe que vai perder o Danilo, perdão, se o Palmeiras sabe que deve perder o Richard Rios, o Palmeiras está pensando nessa reposição que não fosse o Danilo. O Palmeiras deve ir atrás de alguma aposta, algum jogador enfiado em algum clube lá da MLS, né? Ou qualquer aposta que seja. Ou vocês acham que o Palmeiras vai atrás do Caicedo do Chelsea? É óbvio que não. O Palmeiras vai de novo apostar em uma aposta. E aposta por aposta, eu prefiro o Danilo. Tá, eu digo aposta do Danilo, por quê? Porque ele teve uma lesão séria e tem uma desconfiança da torcida do Palmeiras, né? Inclusive se ele vai dar a volta por cima. Mas eu preferiria apostar em um jogador que a gente sabe que tem qualidade, já jogou no Palmeiras, tem sua história no Palmeiras, do que apostar em um jogador, um Zezinho, que eu nunca ouvi falar na vida. Tá? Essa é a minha opinião diante disso. E nem tô gritando aos quatro ventos aqui que, nossa, precisava ser o Danilo, meu Deus do céu, só tinha esse jogador. Não, gente. A ideia aqui é diferente, é colocar na cabeça do torcedor que acha que tá tudo lindo e maravilhoso, o quanto o Palmeiras ainda continua lento em algumas coisas, principalmente o senhor Anderson Barros, que sabe que deve perder o Richard Rios e não tá se movimentando. E se vocês perguntarem pra Leila, pro Abel, pra qualquer um, se o Richard Rios sair do Palmeiras, senhora Abel, senhora Leila, senhor Anderson Barros, vocês estão pensando numa reposição? Sabe qual vai ser a resposta? A reposição já veio. A gente contratou o Lucas Evangelista, a gente contratou o Emiliano Martinez. Vai ser essa a resposta que vocês vão receber, que nós vamos receber. Porque essa é a mentalidade do Palmeiras. Olha só, o Botafogo perdeu o Gregory, trouxe o Danilo. O Flamengo perdeu o Gerson, trouxe o Jorginho.
E o Palmeiras deve perder o Richard Rios, que pra mim hoje é o melhor jogador do elenco do Palmeiras. E vai trazer quem? Eu, só se for. Bom, e aí, além de tudo ainda, olha só o que o Botafogo postou. E é óbvio que foi uma indireta pro Palmeiras, gente. A torcida não fica reclamando que o Palmeiras não é ágil, que fica toda vez que vai fazer a contratação de um jogador é uma novela. E olha, sendo bem sincera pra vocês, eu nem tô pegando no pé da Leila esse ano por conta de contratações, nada do tipo. Eu até acho que ela fez boas contratações, ela deu material para Abel Ferreira, né? Quem na verdade não tá sabendo usar esse material é o treinador, tá? Então a questão de investimento aqui do Palmeiras ter contratado o A ou B, o Palmeiras para mim contratou, nós temos bons jogadores, né? Mas olha só, em algumas coisas, né, essa lentidão do Palmeiras ainda incomoda. E não é de hoje, gente. Desde que o Anderson Barros virou diretor do Palmeiras, é sempre uma novela para contratar qualquer que seja o jogador. Ainda quando envolve uma negociação mais difícil, é pior ainda. Aí a novela é 1, 2 meses e ainda podendo ter um final não feliz, tá? O Botafogo postou aqui, sem muita conversinha, o papo é reto e direto. Danilo escolheu o Botafogo. Ou seja, sem muita conversinha, o papo é reto e direto. Ou seja, nós somos ágil quando nós queremos, a gente vai atrás. E parece, inclusive, que foi o Ancelottezinho, né? A gente fala Ancelottezinho porque ele é filho do Ancelotti, que hoje é técnico do Botafogo, que foi conversar com o jogador, que apresentou a proposta para o jogador. E, gente, vocês acham mesmo que o jogador de futebol ia ficar esperando a boa vontade de Anderson Barros e Leila Pereira? É óbvio que não. Ele falou, quero. Opa! E até bom pro jogador não ser assim, né? Não ficar esperando as coisas caírem do céu. Porque quem quer jogar bola, meu filho, quem quer mostrar qualidade, enfim, não escolhe clube. Apesar dele ter dito que ele jogaria só no Palmeiras aqui no Brasil, o dinheiro fala mais alto. A gente sabe que não existe amor à camisa. Mas ele deu prioridade ao Palmeiras. E o Palmeiras não quis. Se o Palmeiras não quis, ele vai ficar implorando pro Palmeiras: ai, Anderson Barros Leila, me contrata, pelo amor de Deus. Tá certo ele vai para quem quer. Ele foi pro Botafogo. E é isso. E nem tô dizendo, gente, para que vocês entendam aqui, porque é difícil, né, às vezes explicar pra uma galerinha aí. Nem tô dizendo que, porra, tinha que ser o Danilo a todo custo. O que eu tô dizendo é, nós já temos um plano B. Se o Richard Rios sair hoje do Palmeiras, se for anunciado hoje que ele é jogador do Roma, o Palmeiras tem um substituto? Vai trazer um Zezinho que você nunca ouviu falar na vida? Ou vai trazer jogador pronto? Essa é o meu questionamento aqui para a diretoria do Palmeiras. É essa demora, sabe? Olha só, gente, o Estevão, desde quando estava vendido já para o Chelsea? Desde quando? E a gente falava de reposição pro Estevão, de reposição pro Estevão, de reposição pro Estevão, de reposição pro Estevão. Vocês estão entendendo essa demora que o Palmeiras tem? Isso me incomoda num nível. Eu fico tão estressada, tão irritada, gente. Tão, ainda mais depois do que a gente protagonizou aí diante do Mirassol, né? Eu acho que a gente ainda não, como fala, a gente não absolveu ainda esse empate pro Mirassol. E aí acontece essas coisas, como aconteceu aqui, né, do Danilo escolher o Botafogo, porque o Palmeiras não quis o Danilo, e eu acho pra mim uma burrada, mas é como eu falei, também é uma opinião, porque vocês podem achar que não, que o Danilo não era jogador pro Palmeiras, mas é uma opinião. Agora eu acho que vocês vão concordar comigo, e aí vai ser unânime, que o Palmeiras precisa de uma reposição pro Richard Rios, correto? Então se não é o Danilo, tem que ter outro jogador. O Palmeiras tem que anunciar outro jogador em breve, se o Richard Rios sair. Ah, mas o Richard Rios talvez não saia agora. Mas, gente, vocês acham que o Palmeiras segura o Richard Rios no final do ano? Ainda mais se ele fizer um segundo semestre muito bom, como ele fez o primeiro, como ele fez o Mundial. Não segura o jogador, cara. Não segura. E aí já tem que ficar no mercado. Cadê o scout do Palmeiras? Hã? Deve estar tomando chimarrão com o senhor Barros, né? Comendo uma barra de chocolate, batendo um almoço. Só pode, cara. Que algumas coisas não entram na minha cabeça, não. Enfim, deixa a opinião de vocês, gente. Vou ficando por aqui, volto com mais informações assim que tiver. Até mais e avante palestra.